muito feliz em estar participando hoje dessa live. E eu sou parceira da Zelo, né? Sou psicopedagoga. Vamos ver, o pessoal está chegando. Acho que a nossa conversa vai ser bem rica hoje, né? Vou Tomara que ficar muito feliz de te ouvir. E acho que eu vou me apresentar um pouquinho para te me conhecer rapidamente, né? Eu sou parceira da Zelo, trabalho com educação também sou professora. E fico muito feliz nessa série de lives que a Zelo está fazendo, porque a Zelo consegue colocar um pouco da filosofia nessas lives, né? De que trabalhar com a Zelo, acho lindo esse trabalho que eles fazem da valorização da educação e do potencial do professor, né? Do cuidado que a Zelo tem de um olhar cuidadoso com o professor e principalmente com a valorização dos professores da educação infantil, né? sim. Não, eu e a Leite, né, do Mobile, conheceu a Zelo durante a pandemia, então foi bem no momento que a gente estava precisando de revigoração, assim, conhecer outras pessoas, então a minha história e a da Leite com a Zelo é bem interessante, assim. Não sei se eu me apresento. Sim, Tá. gostaria que te apresentasse. Me Então, eu conta sou um o Bernardo. pouquinho, quem é o Bernardo? Quem é o Bernardo? Então, eu sou o Bernardo Lima, eu acabei de fazer 30 anos, e fiz domingo, e eu tenho 4 anos de educação infantil, o que, né, com certeza, com vários outros professores é pouco tempo, porém, nesses 4 anos de educação infantil, eu aprendi muito, assim, né, tanto de maneira prática, quanto desses 4 anos de educação infantil, 3 deles são dentro do meu pequeno baobá. Então, o que me favoreceu, né, que eu estivesse sempre pensando e questionando sobre a educação infantil, né? Então é bem interessante isso. Eu atualmente atuo numa turma de maternal 2, junto com uma colega minha, a Kate, para uma turma de 19 crianças numa escola da Rede Calabria, na escola Padre Pedro Scapini, desde abril desse ano. Então, eu estou nessa escola há pouco tempo, mas eu faço parte da Rede Calabria desde abril do ano passado. Então, já estou com turmas do berçário 1, do maternal 1, maternal 2, e é o que eu tenho experiência. Assim, eu tenho um pouco de receio ainda das turmas de jardim, mas é um desafio que eu quero ainda, sabe, tentar. Sim, tu tá com os pequenininhos, né? Maternal 2. Sim, bem na questão da... muitos estão entrando na escola nesse período, né? Não, tem muitos que às vezes ficam numa questão de adaptação também com 2 anos, às vezes tem muitos que já vêm do berçário, mas muitas famílias optam por colocar com 2 anos na escola também, né? Uhum. Não, na turma é bem variada. Assim, tem crianças que entraram agora, tem crianças que estão na escola há mais tempo, mas a escola mesmo tem pouco tempo. A escola acabou de fazer 1 ano. Então, da Ah, mesma forma que as crianças, da mesma forma que as crianças estão aprendendo a ter essa cultura, né, escolar, assim, a própria escola tá aprendendo. Então, é uma escola bastante nova, mas que a gente está conseguindo encaixar bastante coisa assim, para que dê certo. então tua caminhada já vem de outras escolas. Sim, dentro da Rede Calabra, eu trabalhei numa outra escola, na Irmã Francisco Fornali, como educador do berçário 1 e Uhum. depois do maternal 2. E daí eu fui chamado para ser volante, para ser, né, auxiliar de coordenação numa outra escola. Que, para mim, inicialmente foi uma coisa bem boa, né? Legal, né? O meu trabalho está sendo, de alguma forma, reconhecido. Porém, foram os piores 6 meses da minha vida, assim, de que o trabalho na coordenação me fez muito mal mentalmente, assim, porque eu queria auxiliar os professores, né, no seu dia a dia, só que acabava que a questão a burocrática da educação me consumia muito. Então eu ficava entre o mundo pedagógico e o mundo burocrático e não conseguia dar conta de nenhum. Então foi um período bem ruim para minha vida, né, minha saúde mental, assim. Mas foi bom para eu também entender, tá, ok, por que eu não me senti tão bem nisso, sabe?
Então, acabei depois voltando, saí dessa escola e voltei para a Rede Calabria uma semana depois, assim, porque eu vi eu tive uma experiência em outra escola que não me fez bem também. Então, eu estou atuando agora na Rede Calabria, estou gostando de voltar como educador, né? E tem, lógico, muitos desafios, né, em que isso implica, né? Tá diretamente com o professor na sala de aula. Sim, tu trabalha manhã e tarde com sala de aula? Manhã e tarde, de segunda a sexta. E alguns sábados. Sim, sim. Às vezes a gente permeia pelos caminhos da coordenação e acaba voltando para o chão de sala de aula, né? Não, eu imagino que daqui a pouco, pode ser que daqui a 1, 2, 3, 5, 10 anos eu possa, né, me sentir bem. Mas hoje em dia não. Eu senti a falta desse contato direto com as crianças, que é muito difícil, que é complicado, sim, mas é o que de alguma forma me movimenta, sabe? Uhum. Eu digo isso não porque, nossa, eu saiba de tudo, justamente pelo contrário, mas eu acho que o contato direto com as crianças me motiva mais do que esse contato com a coordenação, acaba que o que menos, pelo menos na minha vivência, o que eu menos fazia enquanto estava na coordenação de uma escola era pensar em questões pedagógicas, que eu tenho que fazer relatório, Sim. eu tenho que fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e daí no dia de formação, né? daí na Rede Calabria tem, toda última sexta-feira do mês, a gente tem as reuniões internas, né, de alinhamento, então as crianças não vão para a escola, mas as equipes vão, e daí não tem como nesse um dia tu tratar sobre questões pedagógicas só nesse um dia, sabe? Então, para mim, Sim. foi bem difícil, assim, mas é um ensinamento para mim, né? Uma vivência que eu trago comigo agora. Uma vivência importante, né? Sim. Com certeza. Sim. Eu ia te perguntar sobre isso mesmo, como é que foi essa tua caminhada na educação, como é que foi esse teu percurso de profissionalização na educação infantil? Tá, então, diferente de outros colegas professores, né, que desde pequeno brincam de ser professor, ser professora, eu não. Eu nunca pensava sobre isso. A memória mais antiga que eu tenho era no ensino médio, quando o pessoal tá pensando, o que tu vai fazer, né? Vai fazer uma faculdade, vai fazer um concurso, enfim. Daí tinha amiga que queria ser advogada, outra psicóloga, sei lá, engenharia, blá, blá. E eu não sabia direito o que eu queria ser, quem sabe mais para a área do design, da criação, publicidade e propaganda, mas a certeza que eu não queria, a certeza que eu tinha que eu não queria ser professor. Essa era a certeza que eu tinha. Não queria ser. Eu gostava muito da professora de biologia minha, eu adorava ela e tal, mas eu também tinha alguns ranços com outras professoras, especialmente de matemática, por exemplo, assim. E eu lembro que uma professora de inglês minha, isso do fundamental, que eu era uma das poucas crianças que prestava atenção na aula, sabe? Eu via, assim, que ela estava ali engajada em querer nos ensinar, mas a gente não estava, a maioria não estava. Então eu via, assim, sabe, o estresse dela, a frustração na cara dela, eu pensava, nossa, não quero essa profissão, sabe? Porque eu sabia também a questão da desvalorização social e financeira que se tem na carreira de professor, né? Então eu pensei, não quero isso. Mas daí eu tentei o ProUni em 2011, não consegui a vaga, mas eu programa na documentação. Em 2012 tentei de novo e consegui. Eu consegui uma vaga para educação física na PUC, licenciatura. Eu pensei, se eu não gostar de educação física, mudo, né, depois de um semestre, 2, para jornalismo, publicidade e propaganda, foi o que eu pensei. Só que na PUC, né, no ProUni, lá da educação física e licenciatura, eu conheci outra educação física. Né? A educação física que eu tinha tido até então era muito limitada. E na faculdade de educação física, especialmente com a professora Vera Brauner, eu percebi, nossa, dá para encaixar tanta coisa na educação física. A educação física pode ser uma coisa tão diferente, assim, né? A questão de trabalho sobre sexualidade, gênero, na educação física, que é uma coisa que até então nem pensava que existia, eu via que era possível. Então, tem tanta coisa, né? Daí, no segundo semestre, eu entrei para o PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Então, desde o segundo semestre, eu comecei a ter práticas em escolas, né? E daí, nessas práticas, eu conheci a professora Lisiane São Pedro, que também foi uma professora que me inspirou, assim. Então, eu vi que a educação física poderia ser muito diferente. Mas depois de formado, demorei 7 anos para me formar em educação física. Fiz parte do diretório da educação física também. Mas, enfim, eu achava que no último semestre, eu fiz o curso de profissional de apoio na educação infantil.
por acaso eu encontrei no jornal, vou fazer. Porque eu pensava que eu, entrando na escola como profissional de apoio, que é um curso de nível médio, e tendo educação física, eu achava, em seguida eles vão me chamar para ser professor. Só que não é assim, né? Eu achava que qualquer escola de educação física, de educação infantil, fosse contratar um professor de educação física, mas não é assim. Mas eu consegui esse emprego como auxiliar, e depois de um ano e pouco, dois, eu acho, eles me convidaram, tá, Bernardo, tu não quer experimentar ser professor? Porque desde que eu era auxiliar, eu fazia bastante coisa, sempre gostei de inventar coisa, a gente fez um jornal da escola, a gente fez um álbum de figurinhas, enfim. Daí eu fui convidado e gostei da experiência, sabe? E o que era, então, para ser só um meio para eu conseguir um emprego como professor de educação física, Uma acabou porta sendo de a área em que... entrada. Exatamente. E daí eu comecei na estudar pedagogia e estou cursando agora. Então, né, se for parar para pensar o Bernardo lá do ensino médio e agora o Bernardo, eu não me vejo noutra área que não é na educação. Que apesar de ser estressante, eu acho que tem um valor social, sabe, a questão da educação. E dizer isso não significa tá, então tá tudo bem, tu ganha pouco, trabalha muito. Não, não é isso. Mas eu acho que eu tô, de alguma forma ou outra, estou contribuindo para uma sociedade que eu gostaria de viver, sabe? Então, é o que me Com motiva. certeza. E olha que interessante, né? A educação física é muito um olhar voltado para o corpo, para aquele sujeito em movimento, e que importante que é esse olhar na área que tu estás agora de educação infantil e de 2 aninhos, né? Que estão numa apropriação corporal, que precisam muito de movimento, desse olhar singular teu para estas questões, né, de corpo mesmo, o olhar da educação física, né, valorizando esse sujeito que tá vindo ali, né, tá surgindo ali na escola, né? Sim, Então, acho que tem tudo a ver com a tua caminhada, né? Com o não lugar que tu tem. está hoje. Sim, e a hora que tu vai conversar com outros professores e professoras, é bem comum que tenha que sejam professores de pedagogia, mas também já tem educação física, então, porque são áreas que conversam bastante, sabe? E Sim, lógico, são olhares diferentes, né? Não tem como eu 5 dias da semana ser o professor de educação física das crianças, mas no que é possível, eu tento instigar que seja um movimento e tal, entendendo que tem as suas limitações, por exemplo, né, de que a sim. própria questão dos tamanhos das salas é uma coisa que me incomoda muito, assim, tanto enquanto professor de educação física quanto estudante de pedagogia, porque querer colocar 20 seres humanos que estão, que nem falou, nessa idade de se descobrir o seu corpo, suas potencialidades e tal, numa sala minúscula, com 2 adultos, não encaixa, sabe? Então, tem Uhum. coisas dentro da educação que me incomodam tanto, e eu sempre que eu posso, eu falo sobre isso para que as pessoas não se acostumem. Ah, tá, a sala é pequena porque a sala é pequena e ponto. Não, a sala é pequena porque alguém foi lá e planejou, projetou uma sala pequena, né? Senão, se a gente quer essa criança protagonista, essa criança que constrói seu próprio conhecimento, a gente tem que dar meios para que isso aconteça, né? Então, às vezes eu fico pensando, olha, é verdade, verdade. É A isso lei de aí. controle, por isso que apresentei a abordagem Pickler. Na primeira semana que eu entrei nessa escola que eu comecei a trabalhar, a Leide já trabalhava, né, que é a minha colega do Baobá, e ela me mostrou um livro da abordagem Pickler, que eu não li. Ser sincero, na época, né, eu não li. Mas eu achei bem legal esse acolhimento que a Leide, né, teve, assim, de olha só, tá educação física, né, tá entrando agora na educação infantil, dá uma olhada nesse livro da abordagem Pickler. Então, né, foi uma jornada toda, assim, de que, né, do Bernardo lá do ensino médio até o Bernardo agora, a Leite faz parte disso, né, foi quando se conheceu nessa escola e viu que a gente tinha muita vontade de criar conteúdo, de conversar com os outros educadores, mas acho Legal que eu vocês posso falar mais daqui a pouco. compartilharem aí também o nome desse livro para a gente poder divulgar. Pô, tu manda ali, Leide, agora eu não vou lembrar, teve as origens do Brincar Livre, quem sabe, eu acho que pode ser esse. Eu não tenho certeza, mas qualquer coisa depois a gente manda ali, Isso, porque isso. e agora pensando sobre isso, né, essa abordagem da lei de me chamar, só toma esse livro, foi o que depois, cedo ou tarde, deu origem ao Inventando Baobá, né? Porque eu entrei na escola em julho de
2019 e atuei com uma turma de maternal 1 e no ano seguinte eu ia atuar numa turma de maternal 1 também, eu acho, ou 2, e acabou que deu o boom da pandemia, né, do Covid. Então a gente passou de março até outubro, eu acho, de 2020, tendo encontros online. E, né, e a gente ia na escola uma vez por semana para organizar os kits para as crianças buscar e tal. E num desses encontros, eu e a Leide, eu comentei com a Leide, né, como a gente estava tendo que criar vídeos, né, todo mundo tinha vergonha, medo, enfim, de se colocar em frente à câmera, e a pandemia nos forçou a, né, com vergonha ou sem vergonha, tu ia ter que criar os vídeos. Então, né, a gente começou a criar, e eu conversei com a Leide, né, que já pensou em criar alguma coisa? Enfim, as origens do Brincar Livre, que até a gente já fez um grupo de estudos depois. Até já anotei aqui. Não. Enfim, depois eu puxo o gancho lá dos grupos. Mas que daí eu e a Lei a gente conversou, e ela já tinha a página na meu Canva, né, que é essa aqui que eu estou usando para fazer esse encontro. E só que era muito mais assim, postar conteúdos que outras pessoas fizeram, dicas e tal. E daí a hora que a gente se juntou, a gente pensou, por que a gente não começa a criar conteúdo? Então, a hora que a gente começou a criar conteúdo foi quando a gente, existem outras pessoas que estão dispostas também a conversar sobre educação infantil, querer discutir e tal. E depois a gente começou a criar os grupos de estudo, né? Então, que é uma coisa que me motiva bastante agora. De que toda semana a gente tem os grupos de estudo, então, por mais que eu não tenha lido tudo no dia anterior, eu vou ler no intervalo, no ônibus e tal, porque me motiva a estudar sobre educação infantil, sabe? Poder trocar com outros educadores. Trocar experiências, né? Às vezes a gente não consegue se apropriar de tudo ali e às vezes a ficha cai de um outro jeito, trocando uma ideia com o profissional ali, outro colega que também leu, né? Tipo, não tinha pensado dessa forma. E como a gente enriquece no grupo de estudos, né? Eu achei muito interessante na tua fala ali, com o teu relato de que, apesar de tu não concordar com o tamanho da sala, tu fala sobre isso para que um dia a gente vá mudando, e é isso, né? Da gente vai plantando uma sementinha, trabalhando com o real, com o que é possível, né? Porque a gente não vai deixar de trabalhar com isso, porque é com isso que temos, é aqui que nós vamos, né, que vamos trabalhar. Mas olha que importante isso, e que potência que tem isso, a gente ir se instrumentalizando, trabalhando com os colegas, estudando, e plantando essas sementinhas de que, opa, podemos mudar, né? Trabalhando com o que temos, mas aos pouquinhos vamos mudando, né? Então, acho muito interessante esse teu olhar, né? Essa tua caminhada. E às vezes a pessoa... infelizmente, as famílias acham isso, né? Queria... E eu já ouvi isso, aposto que todo mundo que já trabalhou com educação infantil já ouviu isso. Adoro o teu trabalho, né? Queria muito ficar o dia inteiro brincando com a criança. Ok, gente, né? Muitas coisas que a gente faz são brincadeiras com as crianças, mas não acho que é fácil, né? Não é porque é um trabalho com criança que é um trabalho que é um trabalho fácil, justamente pelo contrário. A gente tem que brincar com 1 milhão de demandas, né, para lidar com aquele ser. Enfim, é muito complexo, né? De que você tem, às vezes, um pensamento assim, né? Se esse professor é bom, daí começa a se destacar, se tira ele da sala de aula, sendo que seria muito mais interessante, vamos fortalecer esse professor para que ele fique em sala, né? Porque senão o professor bom acaba sendo tirado do lidar com as crianças, né? Tem a lei de conta isso, eu espero que ela não se importe. Ela fala isso quando ela era jovem, né? E pensava sobre essa questão de educação, ela imaginava isso, o professor começa, né, o pedagogo começa trabalhando com a educação infantil, depois o ensino fundamental, depois o médio, como se fosse, né, uma escala de importância. E hoje a lei não acredita nisso, mas só como a nossa cabeça, né, socialmente, a gente tende a acreditar nisso. A criança põe qualquer um lá que está tudo bem, né? E não é verdade. Sim. Justamente, quanto menor a criança, maior o cuidado. Quanto menor, maior deveria ser o cuidado, a profissionalização desse profissional que está com a criança, né? O cuidado deveria ser o mais capacitado, deveria estar lá com os pequenininhos, né? E eu tenho mais não história. Que, às vezes, a pessoa que não tem tanta capacitação não vai ter o manejo, né? Porque isso vem também, tá para além do estudo, né? A pessoa estar com o manejo adequado ali. Às vezes não tem estudo nenhum, tem mais o manejo do que aquele que tem muito estudo, né? Total. Mas o estudo qualifica muito, né? O olhar, a singularidade para a infância, né?
Não, e é bem isso, o estudo, de que, por exemplo, e juntando com a questão dos grupos de estudos, né, de que, por exemplo, se eu, tu e a Lady, a gente lê o mesmo texto, vai ter coisas que vão saltar os olhos para mim, outras para ti e outras para a Lady. Uhum. Se a gente não tiver essa troca, cada um vai ficar vivendo no seu mundo e é isso aí. Então, a hora que a gente consegue trocar é muito potente, né? E às vezes a gente não consegue Uhum. fazer isso com o nosso colega. É triste, Sim. mas a gente não consegue fazer com o nosso colega. Daí, nos grupos, às vezes a gente consegue dialogar com a pessoa lá de Salvador, mas não consegue Uhum. dialogar com a pessoa, né, do lado, assim. Mas essa questão, né, da qualificação, quando eu entrei nessa escola que eu trabalhava junto com a Lady, me foi solicitado que eu não trocasse as meninas. Eu, enquanto Bernardo, homem, não trocasse as meninas, só trocasse os meninos, só trocasse, né, levasse no banheiro. E mais para frente dessa mesma escola foi assim, que eu estava já como professor, eu tinha atuado como auxiliar no ano anterior e estava atuando nesse ano como professor. E daí a minha colega auxiliar ia sair de licença maternidade e ia entrar alguém. Daí essa mulher, né, não sei se ela era pedagoga, se ela era estagiária, não sei o que era, mas ela, enquanto mulher, pôde levar as meninas no banheiro. E eu, enquanto homem, professor, que estava mais de um ano com aquelas crianças, não pude. Então, tem barreiras, digamos, que ainda, né, a gente naturaliza, assim, mulher, por si só, é uma boa professora, porque ela é mulher. E o homem, por si só, Uhum. é um mal porque é homem. Né? Isso é tão ruim porque desqualifica o trabalho que um homem pode ter e Com desqualifica o certeza. trabalho que a mulher pode ter. A própria Lady, assim, a Lady tem a pedagogia, tem especialização, tem vários anos de estudo, vários né, vivências com crianças de educação infantil e fundamental também agora, e daqui a pouco ela é uma boa professora e vão dizer, lógico que é uma boa professora, né? Ela é mãe e não tem nada a Imagina, ver. não, Com não tem. certeza, tu sendo mãe, sendo pai, isso vai te trazer alguma experiência. Olha só, eu posso ver isso de outra forma. Agrega um É, olhar, sim. mas Mas não não, quer dizer que um não é profissional que não tenha filho não vai ter esse olhar também, né? não. Senão, a gente não precisaria de formação. Era só chamar uma mãe e um Uhum. pai, vem aqui cuidar dos filhos, tudo bem. Sendo que não, né? A gente não visa isso para o ensino universitário, nem para o médio, nem fundamental. Tu não vai chamar qualquer um. E já para a Sim, educação infantil, a gente aceita a imagem, chama qualquer um, às vezes. sim. E como é importante, né, uma figura masculina também na educação infantil, né? Então, assim, Também. para não ficar tanto aquele ambiente só de feminino e as crianças, assim, é importante para eles verem a figura masculina nesse local, né? E como um professor também dos pequenininhos, assim, eu acho que é fundamental essa quebrada de paradigma, né? E é bem isso de que, às vezes, a escola inteira é composta por mulheres professoras, e tem as pessoas da higienização que são mulheres, as da cozinha que são mulheres, não sei o que são mulheres. Tu vai ter homens na portaria e os professores de educação física, que são, né, bem o externo, assim, parece que a Uhum. figura da criança, quem está habilitado a cuidar é a mulher. Por quê? Porque, sim, né, ninguém para pensar que tem todo uma questão social nisso, né? E a hora que tu vai ver a questão salarial, se tem assim, né? A educação infantil é que menos paga e é que tem mais mulheres. E tu vai vendo um crescente, a educação superior é que mais paga e é que tem mais homens. Né? Então, por que se criou esse estigma, assim, de que o homem só vai trabalhar na educação universitária e a mulher na educação infantil, sendo que, né, sendo bons profissionais, vão estar habilitados a trabalhar em qualquer área. Então, não tem por que a gente seguir com isso, né? De achar que a educação infantil é um lugar só para a mulher, é um lugar. Não sei agora. Oi, oi, deu uma falha aqui. Não, a Deu uma lei, instabilidade na internet. a lei botou por vezes o professor vai ser uma das poucas referências de acolhimento que a criança vai ter. É de É. e porque e uma coisa que eu tento fazer é assim, por exemplo, a hora que tem que limpar a sala, isso são coisas que eu faço e não faço alarde, né? Mas eu quero que eles entendam. Cara, só, o professor é homem e ele limpa a sala também.
Então, daqui a pouco, a hora que a criança ouvir alguma coisa, homem não limpa a casa, não faz as coisas, tá, mas o Prof. B faz, então por que eu não posso fazer? Porque senão a gente sem querer, eterniza estereótipos de gênero, só quem cuida das coisas é mulher, só quem não sei o que é mulher, tá, mas vamos, né, mudar isso, né, E a gente vê um movimento social já em transformação, né, de homens trocando fralda de criança, ajudando mais as mulheres em casa, né, estando de igual para igual com as mulheres, né. Isso, de que a gente estava, né, os últimos 3 grupos de estudos que a gente fez foi o Educação Não Violenta, a Pequeno Manual Antirracista e o Para Educar Crianças Feministas, que estão lá no nosso canal no YouTube. Esses 3 grupos estão abertos lá no canal. E nesse último livro sobre Para Educar Crianças Feministas, a gente falava sobre isso, de que como é triste, às vezes a gente vê videozinhos assim, o que eu faço em casa? A mulher fazendo tudo isso, né? 1 milhão de coisas. Daí o homem faz uma coisa, levou o lixo. Daí o cara acha que é o problema. E, né, e como isso como humor. A gente não tem que desnaturalizar essas relações. Se a casa é dois tem que fazer alguma coisa. Então, né? Sim. Não dá para achar que as questões de cuidado são só das mulheres. Seja o cuidado da casa, o cuidado da criança, cuidar de alguém ou de algo é uma coisa que qualquer pessoa pode e deve fazer, né? Bernardo, queria te escutar um pouquinho de que tu pensa, assim, me relatar uma prática pedagógica que tu vivenciou, que te inspirou, que tu acredita enquanto docente que é potente, né, na educação infantil. Uma prática que eu acho muito potente, eu não sei se foi essa que eu tinha comentado antes, mas agora estou pensando que foi o Cesto dos Tesouros, que no início dos grupos do meu Pequeno Baobá, eu li sobre o Cesto dos Tesouros, como é que é o nome do livro? Educação de 0 a 3 anos, eu li sobre, achei legal a proposta, e depois no berçário eu tive a possibilidade de fazer a proposta do Cesto dos Tesouros. E foi muito legal ver o quanto, assim, a criança, a hora que o adulto oportuniza que ela possa brincar, o bebê de, sei lá, 6 meses, ele consegue brincar muito, né? Muito. E eu acho que daqui a pouco essa, né, pensando agora, assim, essa prática que daqui a pouco me incomoda tanto agora na turma do maternal. Porque se fosse oportunizado a essas crianças um espaço físico para que eles pudessem brincar, eles iam conseguir brincar melhor. Só que como não é, porque a sala é pequena, né, um bate no outro sem querer, assim. Então, né, e eu espero que as pessoas entendam. Não estou falando, tá falando mal da escola. Não, estou dizendo que essas escolas que são construídas em cima de um modelo, né, fechado, assim, do que é uma escola de educação infantil, elas estão fadadas a serem estressantes tanto para as crianças quanto para os adultos, né? Porque esse espaço físico não foi pensado, né? Se fala muito do espaço físico como terceiro educador, tá? Mas o espaço físico como terceiro educador não é só esse móvel, aquele brinquedo, não, é o próprio espaço físico, as portas, as paredes estão muito, né, determinam o que a gente vai fazer e tal. E voltando à pergunta, né, eu acho que o Cesto dos Tesouros foi isso, de que a hora que se tem um pensamento, se tem uma ação pedagógica mais potente, tu consegue oferecer para as crianças um brincar. Então, teve crianças que eu ofereci na escola que eu trabalhava antes, que elas ficavam, se pudesse deixar, elas iam ficar 1 hora brincando lá com os blocos de madeira e tá tudo bem, né? O adulto... E aí que tá, se tu pega uma pessoa que não tem um conhecimento, que não tá a fim de ter, ela vai dizer, só vai brincar por uns minutinhos, depois vai chorar, vai jogar fora. Não, mas agora que tu organiza o espaço, organiza, né, os materiais, tem pensar nisso, a possibilidade de dar muito certo tudo que tá envolvido você brincar, né? Total, de que para muitas famílias e até para educadores, a criança só vai começar a pensar direito a hora que ela foi para o fundamental, por exemplo, né? Parece que a partir do momento que a criança entra pro fundamental, agora virou escola de verdade, sabe? Por isso que eu entendo que enquanto nomenclatura governamental e tal, dizer creche e pré-escola, escola de educação infantil, tem uma diferença,
mas eu sempre tento dizer escola de educação infantil, porque creche carrega um estigma, pelo menos no meu ver, já foi e leva para creche como se fosse, ou cuida-se e não faz, Uhum. faz nada. E a gente faz Sim. planejamento, pensa, dá certo, não dá, sabe? Então a gente tem E é que... verdade, né? Se a criança não tem uma boa educação infantil, não tem todo esse olhar ou esse acompanhamento para esse corpo, essa apropriação, que o corpo começa, as letras começam a entrar, né, a sair desse corpo para ir para a alfabetização. A gente trabalha toda essa questão de autonomia na educação infantil para que um dia venha a ler e a escrever, né? A gente colheu frutos da pandemia de crianças que ficaram em casa e que não tiveram educação infantil e que penaram nos primeiros anos de alfabetização porque não tiveram as vivências, né? Então, que Não, a gente está... e a palavra-chave é exatamente a vivências, que, por exemplo, hoje, no final do dia, estava eu e a minha colega e mais 4 crianças. E daí uma delas pegou e disse assim, a gente tá nós 6 aqui, né? E daí a minha colega pegou e falou, mas quantos a gente está aqui? Ele contou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso, né? Ninguém está na frente dizendo, olha só, vamos falar sobre os números. A criança está aprendendo pelas vivências que ela está tendo, né? Então, Sim. professoras, né, e é uma coisa egocêntrica, assim, a gente acha que a hora que eu falo e as crianças ouvem, elas estão aprendendo. Mas eu estou tentando subverter isso, tá? Elas estão aprendendo em todo momento, né? E daqui a pouco eu conversar baixinho com essa criança sobre uma coisa, é muito mais, vai gerar muito mais frutos do que, vamos, parem todo mundo e vamos falar, né? São as vivências que se tem, né? E até são essas questões de vivência que fazem com que eu não queira, pelo menos por agora, voltar para a educação física. Porque na educação física tu vai ter 1, 2 períodos no máximo com as crianças por semana e é aquilo ali, né? E na educação infantil tu tem a vivência. De segunda a sexta tu vai ver aquelas crianças, aquelas mães, aquelos pais, aquelas famílias, enfim, de que as coisas, né, tem muito mais, tem um ritmo diferente. No sentido, né? É. Essas diferenças são significativas, né? É isso que faz a diferença na vida, muitas vezes na vida daquelas crianças, né? E aqui que te inspira, assim, tu tem alguma inspiração profissional ou teórica que tu segue? Me conta um pouquinho, assim, da tua caminhada mais teórica mesmo. Sim. Tu tem uma inspiração em alguém? De inspiração, o que eu tento me inspirar é na questão, né, de Reggio Emilia, do Malaguzzi e tal, na questão das pedagogias participativas, né, de que podem, que tem na sua origem uma questão social, assim, ao mesmo tempo que por ser uma coisa minha mesmo, eu sempre tento ver de uma maneira crítica. Então, por exemplo, a hora que uma escola fala, vamos se inspirar em Reggio Emilia, tá, ok, vamos se inspirar, mas vamos ver as possibilidades e as dificuldades que a gente vai ter aqui na nossa prática, né? Porque senão tu pega um discurso, né, Ctrl+C, Ctrl+V, mas o que a gente está fazendo na nossa prática, né? Porque daqui a pouco o professor olha aquelas crianças que tem na Itália e imagina, nossa, as crianças são ETs, né? Não tem uma criança de 5... É completamente diferente, que não se enquadra às vezes aqui com a gente, né? E aí tá, tem a questão cultural e porque, né, para mim um livro que marcou muito, né, que a gente estudou no Malbá, foi o Crianças, Espaços e Relações, que tem até lá no nosso YouTube. E ele mostra assim, tipo, o quanto que a arquitetura influencia no aprendizado, né? E a gente não para pra pensar. O nosso quarto, o banheiro, a sala, tudo é arquitetônico e a gente não para pra pensar nessas relações que existem, né? E nesse livro mostra, assim, tem fotos que tu genuinamente não sabe se é um museu de arte moderna ou se é uma escola de educação infantil. E muitos deles são escolas de educação infantil. Então, né, a hora que a própria escola propicia esse pensar diferente, é muito mais fácil que a criança possa pensar diferente. E os próprios professores, né? Porque uma das coisas que eu acho que às vezes as pessoas esquecem de, a criança é protagonista no seu processo de aprendizagem. Mas para a criança ser protagonista, o professor tem que ser protagonista também. Então, não adianta esse professor, tipo, toma aí, seja protagonista. Eu já passei por isso também, de que pensa, tá, ok, vou tentar dar voz, vou dar voz para as crianças. Vamos ver a partir do interesse delas. Elas ficaram um mês não, uma semana sem fazer nada. Porque se eu não instigar
a nada também, né? Então, se não partir de mim, né, O uma professor troca... é o protagonista, É, né? O porque professor senão... mediando essas questões para instigar essa criança no seu protagonismo e na sua autoria, né? Então, E é que tá. Se a gente quer que essa criança seja autora do seu conhecimento, a gente também tem que ser, enquanto professor, sabe? De que eu fico triste a hora que, por exemplo, eu tento motivar os colegas, vamos fazer um jornal da Rede Calabria, para a gente poder discutir, ter texto de todo mundo, poder, né, ter discussões, a gente concordar, discordar, e daí a maioria dos colegas não estão nem um pouco afim. Daí tá, ok, eu entendo, isso seria algo além do trabalho, mas enfim, eu faço o que eu faço pelo trabalho, mas eu também vislumbro a questão social, sabe? E com as sim. suas falhas. Eu não sou um professor perfeito e estou muito longe disso. Justamente pelo contrário. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo o quanto a minha prática pode melhorar a cada dia, sabe? Então, a gente não pode ser passivado, porque senão a gente vai só vai fazer porque fazer e tá tudo aí, não, né? Tá tudo bem. E não tá tudo bem. A gente tem que se incomodar com as coisas para que elas possam vir a mudar também, sabe? Para ter uma transformação, né? Se a gente está incomodado, a gente vai em busca da mudança, né? E olha a responsabilidade nossa trabalhando com esses pequenininhos que vão fazer toda essa transformação no mundo depois que estão ali no início da vida, né? Para a gente ir formando essas autorias, né? Esses cidadãos autônomos e protagonistas, né? Que importante essa caminhada, né? Não, sim, total. E a escola acaba sendo o primeiro meio, né, de contato dessas crianças com o mundo, digamos, externo. Assim, porque às vezes a gente vê, eu e minha colega, a gente tenta incitar que as crianças, tu tá um calor? Tá, então tira o teu casaco. Né? Eu não consigo. Tá, mas ela nem tentou, né? Porque o adulto em casa vai lá e faz tudo por ela. Só que na escola ali, ela cedo ou tarde vai ter que fazer por ela mesma, né? O Sim. professor vai estar ali para auxiliar, mas se ela não iniciar o processo, né, vai ser muito mais difícil, né? E a gente ali na escola agora está vendo isso, de quanto que a gente, enquanto escola, tenta incentivar a autonomia, mas essas crianças são totalmente dependentes, né? Porque as famílias também estão aprendendo a ser, né, pai, mãe e tal, mas enfim, acho que a gente tem que tentar trabalhar em conjunto, né? Porque no final das contas quem tá trabalhando com as crianças somos nós, educadores e as famílias. Se a gente não conversar entre a gente vai estar lidando com aquele sujeito, né? Tá. Aqui a hora que entra na escola é o Joãozinho é um, e a hora que sai é o outro. Não, é a mesma criança. Né? Então a gente tem que tentar dialogar. E tem tantas coisas no dia a dia de prática, de vivência, voltamos para a história da vivência, né? Que a gente pode trabalhar com essas crianças instrumentalizando elas com o seu corpo, né? Fiquei me lembrando de um professor um dia que me perguntou se eu tinha uma sugestão de atividade para trabalhar equilíbrio com as crianças. E era de educação infantil. Eu disse assim, eles já sabem colocar uma calça sozinhos. E ele ficou me olhando assim, dele, não tinha pensado nisso. Eu disse, o brincar de colocar uma roupa, de tirar, de botar um casaco, trabalha lateralidade, trabalha o equilíbrio ali, uma perna, outra perna, né? E às vezes a gente fica pensando em atividades mirabolantes na rua, com corda, com isso, aquilo, quando que a gente pode trabalhar coisas no dia a dia, na prática, com vivências significativas, né? E que vão instrumentalizá-las para o mundo, né? Essa tua fala é bem isso, de que às vezes o professor pega assim, atividade, equilíbrio, educação infantil, precisa no Google, é coisa assim, com bola, com corda, isso aqui. Daí no outro dia faz tudo aquilo lá, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, e daí pensa, trabalhei o equilíbrio, tá, ok, né, tirei do meu checklist. Sendo que daqui a pouco o professor fazer essas pequenas coisas vão trazer muito mais, né? No planejamento, por exemplo, de agosto, que eu e a minha colega a gente fez, eu botei 9 dias seguidos propostas com argila. Se tu for olhar e pensar, 9 dias seguidos, né? Bastante coisa, né? Será que é necessário? Enfim, se o coordenador estiver vendo aí, não é falar mais, só para a gente poder pensar. Sobre isso de que 9 dias pode parecer muito, só que 9 dias para 19 crianças já não é tanto. E eu quero, assim, que a criança possa explorar. Depois que ela explorou, ela vai criar alguma coisa com argila. Depois que ela criou, ela vai colar, ela vai pintar. Enfim, tem todo um processo. Eu poderia fazer um dia de argila, todo mundo
pinta uma argila que ela fez porque era obrigatório fazer e tá dada a atividade. Sendo que não, essas crianças estão vendo que está tendo um processo, está acontecendo, né? Uma coisa aos pouquinhos. Olha só, a argila que eu fiz semana passada, agora ela está dura e a gente selou ela com cola. Então eu já consigo pintar ela. Enfim, né, de que esse processo, eu fazia argila um dia, ou essa, né, fazer atividade com bola, corda um dia, satisfaz o meu desejo como professor. Mas será que trouxe alguma vivência significativa para a criança? Provavelmente não. Né? Senão a gente está falando sobre uma educação que a criança é protagonista, mas está fazendo os mesmos carimbos de mão que se fazia antes. Certo? Será que tem algum... Sim. E eu não digo isso enquanto sou o dono da verdade. Não, eu estou disposto a pensar sobre o que eu estou fazendo. E às vezes isso me deixa... Não, eu penso, putz, olha o que eu fiz hoje com a criança. Né? Porque eu sou humano também, eu estou aprendendo da mesma forma que eles. Mas eu acho que se colocar nessa linha de, tá, eu também estou aprendendo, eu também posso errar, da mesma forma que a criança pode errar, sabe? Eu só estou disposto a dar o meu melhor sempre. Assim, né? Sim. Mas acho que é por aí, né? A gente se avaliar, trocar ideias, acho que é assim que a gente vai fazer uma escola diferente, né? Uma escola mais inclusiva, com um olhar para as diversidades, para as potencialidades de cada uma. Sim. E, Bernardo, o que tu me conta, assim, de futuro, assim, quais teus sonhos como professor, o que tu pensa, assim, para tua carreira profissional? O que eu penso na minha carreira? Eu gostaria de continuar atuando com as turmas diretamente, porque eu acho que é uma coisa que me movimenta, assim. Que nem eu falei antes, a questão de trabalhar no auxiliar de coordenação, né, como educador volante, me fez muito mal para minha saúde mental, assim, muito, muito mal, de chegar em lugares que eu nunca tinha chegado antes, né, mentalmente, assim, então me fez muito mal. Mas eu gostaria de trabalhar numa escola que fosse diferente, sabe? E eu, não é essa escola, eu sei que essa escola não vai surgir amanhã, mas eu tô de eu saber que eu estou construindo de uma forma ou de outra uma escola diferente, sabe? De que essa escola não vai ser perfeita, nenhuma escola vai ser perfeita, mas de que eu sinto que eu estou ajudando de uma forma a construir, sabe? É o que eu quero sentir, assim. E os grupos do meu pequeno Bob é muito legal, a hora que a gente consegue conversar com os educadores e pensar, olha, tem outra pessoa lá do outro lado do Brasil que pensa igual ou diferente de mim, né? O próprio seminário da Zelo, que a gente participou em 2020, eu acho, que teve uma moça, uma mulher lá de Portugal no seminário, né? Porque era feito pelo Zoom, então, né? A gente pode trocar com outros educadores. Eu acho que os grupos de estudo são uma questão chave, assim, para que a gente possa pensar numa educação que possa ser diferente, né? Nos grupos de estudo a gente falava sobre isso, que infelizmente, depois da guerra, se começou a pensar lá em Reggio Emília, o que a gente pode fazer para que a gente não chegue nesse estado de novo. Né? Então, é um fator positivo, não dá para dizer, mas depois de um momento tão triste, se começou a pensar sobre a vida, né, dessas crianças, desses adultos. Então, a gente pensou assim, será que durante a pandemia agora, né, depois da pandemia, a gente não consegue ter esse boom também na educação do Brasil, sabe? Tá? Olha só o que a questão de fake news levou, sabe? Quantas pessoas morreram porque acreditaram que não precisava se vacinar, por exemplo. Né? Então, por que a gente não consegue pensar num mundo diferente, assim, sabe? Então, eu me vejo futuramente assim, como alguém que está fazendo algo para um mundo diferente, sabe? Sim. Um passinho de cada vez, tendo dias bons, dias ruins. Trabalho de formiguinha, né? Mas formiguinhas se conversam entre si, porque né, senão a gente não vai chegar no lugar nenhum. Isso mesmo. E a gente vê, assim, que sim, teve muita coisa negativa na pandemia, mas a gente está colhendo também frutos bons, assim, quando é que a gente ia pensar que ia dar certo esses grupos de estudos com pessoas lá do outro lado, né? E a gente fazendo essas trocas, essas lives, que também é uma coisa que a gente descobriu durante a pandemia, né? Sim. Então, acho que é bem interessante isso, a gente poder ver também o lado bom dessa questão, né? E isso também é uma educação transformadora, né? A gente instrumentalizar essas crianças a saber lidar com isso, porque a nossa geração foi muito resistente a isso, né? Não foi criada que nem agora essa geração que está vindo, que dá um banho na gente nas tecnologias, né? E aí a escola
vai ter que se haver com isso de se atualizar nesse novo mundo, porque a gente está numa escola ainda, a gente vem numa escola que é muito tradicional e que não aceita muitas coisas, né? Então, Nos grupos a gente é um fala sobre desafio isso. para nós, enquanto educadores, isso, né? Não, total, de que eu fui educado, e tu provavelmente numa educação muito tradicional, e a gente, depois de adulto, teve que pensar, olha só, existe outra maneira de fazer as coisas. Então, eu mesmo, tem dias que o Bernardo mais duro, mais, né, tem que ser assim, empate, e que eu faço uma coisa que, putz, olha o que eu estou fazendo, né, e eu faço depois que eu fiz, porque a gente, eu ensinei, eu aprendi assim. Então é uma E a constante gente repete como a gente aprendeu, né? É total, um é o exercício constante aprendizado. constante de a gente se analisar e pensar o que que ali é, que está enraizado na gente, isso, né? E aos poucos isso vai mudando, que, por exemplo, as crianças de Reggio Emília, né, que é a cidade que se fala bastante, já são adolescentes, são adultos de Reggio Emília. Então são adultos que foram criados nessa dinâmica, então é muito mais fácil eles passarem essa dinâmica para os seus filhos, para os seus alunos, porque eles já vivenciaram isso. E a gente está vendo lá, então, tá, vamos tentar trazer para cá, mas eu acho que a gente tem que ter esse olhar crítico, de, tá, olha só, não adianta só a abordagem do professor ser diferente, se a sala do professor também não é diferente, né? Então, se a instituição não se a acolhe essa instituição mensagem diferente, total, né? então não, a criança é protagonista, sim, mas ela não está sozinha nesse teatro, assim, que é a escola. Tem o diretor, né, literalmente diretor, mas os educadores são protagonistas também, porque senão a gente vai estar dizendo, seja protagonista nesse vácuo, e não adianta, né? Sim. Nós somos, temos uma caminhada muito longa, mas muito bonita, né? Porque é acreditar na educação, nessa educação é transformador, né? É uma potência, né? E precisamos de professores assim que nem tu, que acreditam, que são protagonistas e que têm essa autoria, né? Que acredita nesse potencial da educação, né? E eu acredito e é triste às vezes. Tem dias e dias, mas não sabe sentir que de alguma forma a gente está num caminho certo, assim. Sim, sim. É muito inspirador te ouvir falar, assim, e fico muito feliz de ter professora, assim, com esse olhar na educação infantil, né? Que o início ali é fundamental, né, para a base da educação, né? Sim, total. Então, assim, é bem inspirador. Fico muito contente de ter participado desse momento contigo. Obrigado. Eu também fico muito contente pela live. Eu posso fazer um chamado, um pedido? Claro, nós temos ainda um tempinho, nós não estamos. Passou muito rápido agora que eu fui ver que já estamos 45 minutos conversando, mas temos tempo ainda, né? Vamos mais, assim. Quem fazer um convite, eu não sei se vai estar certinho, acho que vai estar virado, né? Mas enfim, no livro é a escola como ambiente facilitador do desenvolvimento socioemocional. Este livro, a gente vai fazer um grupo de estudos nos próximos meses, então acompanhe lá a nossa página. Esse também, Educação e Mudança, do Paulo Freire. E também Prática Docente, abordagem de Reggio Emília, e eu trabalho com projetos, portfólios e redes formativas, que, né, são grupos que a gente vai abrir em seguida, né? Quem quiser se inscrever já pode se inscrever, mas, né, convidar vocês a verem o nosso canal lá no YouTube, o Meu Pequeno Baobá, porque tem vários grupos de estudos abertos, que ele é legal, né? A hora que a gente vê assim, alguém aleatório lá comentando, usei isso, estava estudando esse livro, enfim, de que às vezes a gente acha que a gente está sozinho, mas tem outras pessoas em outros lugares que estão também pensando sobre educação, sabe? Sim, e esses 3 livros que tu falaste vão ser 3 grupos diferentes? Sim, esses são 3 grupos diferentes, e os últimos 3 grupos que a gente fez, que é a Educação Não Violenta, para educar crianças feministas e o Pequeno Manual Antirracista, estão lá no nosso canal também. São grupos que foram abertos, porque a gente se entende, daqui a pouco olha uma escola, uma pessoa pode estar precisando sobre esse assunto e ler o livro, e depois poder ver uma discussão, consegue, né,
olha só, nem pensei sobre isso, né? E consegui ver que esses professores tiveram essas ideias. Então. Não, a troca de experiência é muito rica, né? É muito bacana e poder trocar embasado com a teoria, então tem outro olhar também, né? É muito potente também. E ver também de que às vezes a gente esquece de que os autores são humanos, né? A gente às vezes está acostumado a ler autores que já morreram, especialmente só em ensino médio da vida, que a gente está lendo, né, obras mais antigas que os autores morreram, mas a hora que tu vai ver um autor que está vivo, tu quebra um pouco, eu acho, essa imagem, que a gente imagina a obra como uma coisa, né, intacta, né, perfeita. Por exemplo, a Maria Alice Proença, que é a autora desse livro, ela está viva, né? E de pouco ela está viva. Mas digo-se de que ela está ainda construindo o conhecimento, né? Ela não está uma coisa fechada, de que às vezes a gente esquece que o professor de sala pode criar um artigo, pode fazer uma fala, pode criar alguma coisa. Eu ia te falar sobre isso agora, né? Quanto que a gente precisa escrever sobre o que a gente faz. Porque a educação parece que fica muito travada nessas questões e tem tanta coisa bonita acontecendo e potente, assim, que nem o teu trabalho, essas lives que a gente foi fazendo, assim, na Zelo, dos professores que inspiram, né? Do quanto isso seria bacana se cada um pudesse escrever sobre a sua prática e a gente circular sobre isso, porque a gente vê que os professores escrevem pouco sobre e fazem um trabalho tão lindo, né? E é pouco divulgado, né? Muitas práticas são pouco divulgadas, né? E acaba sendo, a lei sempre fala sobre isso, que vai se fazer uma matéria, né, do jornal sobre educação infantil. Daí vão na escola e conversam com, né, fazem uma entrevista na escola, mas depois conversa com o economista, ou a economista, com o sociólogo, com a Deus e mundo, mas não conversa com o professor, com a professora que está ali 10 horas por dia com essas crianças, sabe? Então a gente tem que ó, que nem ele botou, descolonizar o conhecimento, poder estudar autores brasileiros que pesquisam sobre nossas realidades, nossas crianças e a nossa cultura. Isso realmente é bem interessante. Então, esses foi uma meta, digamos, que a gente botou esse ano, de tentar estudar mais autores brasileiros, né? Não porque autores que não são, né, do Brasil não conseguem dialogar com a nossa realidade, mas a hora que a gente consegue trazer um pouco da cultura brasileira, que nem, por exemplo, o Paulo Freire, que às vezes as pessoas têm um meio que ranço, né? Nem gosta de Paulo Freire, tá, mas tu já leu o Paulo Freire, né? Tudo bem tu não ter gostado, mas, mas tenta ler, né? Ele é o patrono da educação brasileira. Pra falar, tem que conhecer, né? E tu não é obrigado a gostar, né? Tem um grupo que a gente fez no Africano Baobá, que agora eu não vou lembrar o nome dele, mas enfim, o marketing dele é tão bonito que a pessoa, nossa, vai ser um baita de um livro, né? E foi um livro muito maçante, que não era um livro que estava dialogando com a gente, sabe? Então, não, às vezes só dizer que gosta ou que não gosta sem ter dado uma lida é complicado, sabe? A gente fez também um grupo, eu e a Lady, né? Que ninguém mais quis participar, que era o Nascimento da Inteligência na Criança, do Piaget. E foi um livro muito truncado pra gente ler, porque não tinha uma didática, assim, né? Mas a gente tentou ler. Tá? Tipo, é difícil. Daqui a pouco a gente pode ler mais pra frente, pode ser um pouco mais fácil. Mas eu acho que esse exercício, sabe, de ler, de ouvir live, de ouvir áudio. Enfim, eu tinha meio que um ranço, assim, né, da questão EAD, e agora eu tô fazendo, e depois de quase um ano eu comecei a realmente fazer. E tá, tipo, tão bom tu ler e tu ver uma videoaula. Então, sabe, a gente pode aprender de diversas maneiras. Então, se não quer ler, vê um grupo de estudo sobre o tema, sobre o livro, enfim, sabe, tem tanto... Porque existem livros e autores que é difícil ler sozinho, né? Existem algumas teorias, alguns conceitos que quando a gente conversa com o outro, a gente consegue entender de um outro jeito. Então, tem muitas coisas que a gente precisa estudar em grupo mesmo, para a gente conseguir evoluir, né? Eu acho que é bem importante, sim, a caminhada. E ver outros exemplos, assim, de que pode dar certo. Olha só, aquilo que ele falou, eu consegui visualizar na tal criança, hoje, ontem, enfim, o conhecimento ele não precisa ser uma coisa estagnada, né? A gente pode ler aquilo, e eu acho que é um processo importante também, tu ler, eu não concordei com o
que ele falou nessa parte. E tá tudo bem, né? Porque são pessoas que pensaram que nem tu. Então, a gente não tirar esse receio de que eu tenho que ler, eu tenho que gostar, tenho que entender. Não, mas é um processo também, sabe? Então, não... Senão a gente é tão apoiador com a criança e esquece de ser com a gente mesmo, sabe? É isso. E a gente dizer assim, bah, não, eu li isso aqui e eu não entendi nada do que eu li. Né? Também é importante a gente poder dizer isso e a outra pessoa dizer, às vezes a outra pessoa dá um exemplo prático da sua vivência em sala de aula e aí aquele conceito cai a ficha, né? A gente, mas era isso mesmo, né? Então acho que é bem interessante esse processo mesmo. Muito legal essas dicas dos teus grupos de estudos. Depois eu vou entrar ali no Pequeno Baobá, vou dar uma olhada. Não, é mesmo, de que a gente fica feliz a hora que alguém consegue achar, tá pesquisando esse livro, encontrei esse grupo e tal, porque às vezes tu vai pesquisar uma coisa, tu vai ver o livro fechado, tá, mas com quem que eu vou conversar? O meu colega não quer conversar, não quer ler. Então, né, tu vê uma rede de apoio. Eu sempre falo na questão durante a pandemia, né, o auge da pandemia do Covid, que teve a vacinação das equipes que trabalham na escola de educação infantil aqui em Porto Alegre, e daí eu fui, tinha um mar de gente, sabe? Eu pensando, se a gente se organizasse para fazer X coisa, essa X coisa ia acontecer. Porque a gente tinha muitas pessoas. Só que, né, tem toda uma estrutura que está pronta, que é organizada para que a gente não veja os nossos pares, né? Tipo, não, eu não vou falar isso para a Muriel, porque se a Muriel fizer, ela vai se destacar mais que eu. Não, mas daqui a pouco, se a Muriel saber o que eu faço, a gente pode dialogar junto e fazer uma coisa maior ainda, né? Então, a gente não precisa se enclausular, assim, sobre educação, sabe? Se é uma coisa tão humana, assim, né? A gente que cria esses sistemas, essas dinâmicas... Um é mais que o outro, né? Um é mais que o outro e a gente vai ser forte juntos, né? A gente só vai conseguir transformar essa educação junto, né? Eu sempre digo que a gente não trabalha sozinho na educação. A gente trabalha em equipe, a gente trabalha em rede, a gente trabalha com os profissionais que dão suporte, com a família. Se a gente pensar que a gente vai ser sozinho ali, a gente não dá conta. Daí sim a saúde mental começa a complicar mesmo. Total. Né? E tem uma frase que eu acho que é do São João Calabria, que é: eu sou porque nós somos. Também, sabe, o trabalho com a educação não dá para ser solitário, porque senão o professor fica, né, angustiado, assim, com tantas dúvidas, com tantas questões, com tantas coisas boas, coisas ruins, enfim. Eu acho que na troca que a gente consegue dar sentido para as coisas, sabe, muitas vezes. Porque eu leio sozinho, tu lê sozinho, e a hora que a gente consegue dialogar, eu consigo botar para fora o que eu pensei, tu consegue botar para fora o que tu pensou, e a gente transforma um terceiro conhecimento. Esses recursos de grupos de estudo, de reunião pedagógica, de trocar experiência com um colega, isso tudo que vai nos habilitando, né, nos fortalecendo para o dia a dia de sala de aula, né? Total, e às vezes o trabalho de professor é tão sozinho, né? Eu trabalho com uma colega minha, mas eu fico pensando nos professores e professoras do jardim, que né? E eu me bate a cabeça, assim, é um pensamento muito arcaico. Entender que 25 crianças de 4 para 5 anos precisam de um adulto para ser professor. É um pensamento tão burro, um pensamento burro, de imaginar isso. Eles têm mais autonomia, logo vamos botar um professor. Não, justamente por eles serem mais autônomos que a gente precisa ter mais de um professor para instigando eles, né? Fazendo pensar, fazendo... É isso mesmo. Então não faz sentido. E por isso que eu acho que eu posso parecer que estou botando na mesma tecla, mas é que é para as pessoas pararem. Não é, sempre foi assim e sempre vai ser assim. Não é assim. A própria institucionalização da criança da educação infantil é uma coisa que foi muita luta, né? O professor ou a professora ser formado e não ser só uma pessoa que chamava na rua, isso é uma questão de luta. Então, se eu vislumbro uma educação que possa ser diferente, eu tenho que, olha só, deixa de ser
acostumar com isso para que a gente possa vislumbrar uma coisa diferente, sabe? Então, Um professor abre alas, né? não, exatamente. Que tire a gente da... Que desacomode a gente. Porque às vezes uma pessoa que te desacomoda, ela te incomoda porque, né, ela tava de boa aqui e agora tem que pensar sobre isso. Tá, mas agora tem que pensar sobre isso porque não é sempre foi assim, né? A gente fala a questão do Paulo Freire, né, uma visão fatalista. Sempre foi assim, desde que eu me conheço por gente, é um professor no jardim, e é isso. Tá, mas isso foi alguém que foi lá e fez um projeto de lei, ele foi aprovado, blá, blá, blá. Então, se alguém foi lá e fez assim, a gente pode fazer de outra forma, né? Não é uma maneira só de se fazer as coisas. Com certeza. Isso mesmo. E esse o nosso caminho, né? Ir plantando essas sementinhas e lutando e se fortalecendo junto com os outros educadores que pensam como a gente ou que pensam um pouco diferente da gente, mas que se fortalecem junto, né? Porque a gente está nas diferenças, né? Então, acho que é por aí mesmo. Mas foi um prazer conversar contigo, Bernardo. Obrigado, foi um prazer, meu. Então, acho que é isso, ó. Fico encantada com essa. Saio bem feliz e encantada, assim, acreditando, com esperança na educação, porque é de professores como tu que a gente precisa, né? Para transformar a escola. Obrigado. E sabe que a gente geralmente faz os grupos nas terças-feiras, e é assim que eu me sinto também. Depois de um grupo que eu consigo dialogar, né, com outras pessoas, eu e a Leide consegue dialogar, olha só que legal, né, tem outras pessoas pensando sobre isso. E tem grupos já que ficou eu e a Leide conversando durante 1h30. E a gente, né, conversa, troca, né, e consegue dialogar bastante. Mas é tão legal a hora a gente consegue conversar com outras pessoas e ver, né, eu não gostei dessa parte, eu gostei, porque a gente sente que aí a gente está construindo as redes que vão fazer alguma diferença, sabe? Porque senão a gente se consome. Né? A gente deixa de entender que o trabalho de educação é um trabalho essencialmente humano, né? De lidar com o humano. E as relações humanas vão ser complexas, vão ter dia bom, dia ruim, debates, discordâncias, concordâncias, enfim. É um processo que a gente tem que estar disposto a viver. Num mundo tão tecnológico, né, a gente tem que priorizar o humano, né? A gente tem que fortalecer o humano, né? É verdade, verdade. É isso aí. Então tá bem. Foi um prazer. Seguimos. Vou te seguir ali no Baobá, vou manter contato contigo e acho que a gente vai conseguir transformando a educação assim. Isso, sigam a página e nos encontramos aí pelos grupos de estudos. Tá bom. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, abraço, boa noite.